640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora são 9 horas da manhã, 57 minutos. Muito bom dia a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã está de volta o timaço de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tanto aqui na Rádio Bandeirantes quanto na tela do Band News TV, sempre às 8 horas da manhã. E a partir de agora e até às 11h30, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que é destaque também na nossa região, além da nossa política nacional, da informação internacional, tudo o que acontece no mundo você vai ficar sabendo no nosso Manhã Bandeirantes em AM 1170, FM 85.7, também pelas plataformas digitais você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo nosso portal bandmulti.com, pelo aplicativo Bandplay com todas as rádios do Grupo Bandeirantes e no nosso canal do YouTube com imagens também ilustrando os assuntos do dia a dia e imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes no alto do Jardim São Gabriel. O canal é Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode se inscrever, curtir, compartilhar, comentar sobre os assuntos também na nossa página do YouTube, além do nosso canal de comunicação tradicional, o nosso WhatsApp. Já deixou salvo o número do WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas para você passar a sua informação, comentar sobre os assuntos e trazer também a prestação de serviço? 97102-1493. 97102-1493. Eu sou o Heitor Fredo e comigo na Central Técnica com as imagens do nosso canal do YouTube e também na mesa de som está o Lucas Pessoa com a coordenação do Gil Kleber. Daqui a pouquinho também conosco o Tiago Prudente na manhã de hoje, uma manhã com temperaturas cada vez mais altas nesse inverno campineiro, quase 23 graus nesse momento, marcando os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. Uma quarta-feira que começou com temperaturas na casa dos 15 graus e segue com um tempo estável na região de Campinas, hoje e amanhã. Temperaturas acima da média para o período, alternando com período de céu claro e céu parcialmente nublado. Assim como nos últimos dias, nesta quarta-feira não há previsão de chuva para Campinas e região. Reflexo de uma camada úmida relativamente fina, aproximadamente 3 quilômetros de altitude, faz com que a gente perceba o céu mais nublado, mas não o suficiente para as nuvens virem carregadas. E também, mais uma vez, o alerta. A umidade relativa do ar hoje fica na casa dos 30%. Isso vai seguir até sexta-feira. É aquela irritação no nariz, aquela irritação na garganta, por isso a hidratação, evitar fazer exercícios físicos no horário de sol mais intenso, deixar para o comecinho da manhã, para o finalzinho da tarde e, principalmente, observar a situação no seu próprio ambiente, se está tudo umidificado, se você necessariamente precisa de uma toalha molhada, de uma bacia com água, algo que principalmente crianças e idosos sentem mais, além de pessoas com problemas cardíacos e respiratórios. Não tá fácil respirar nos últimos dias, tempo seco, mas para quem gosta do calor, um inverno que também não é tão desagradável, Tiago Prudente. Bom dia para você. É isso mesmo, o inverno está agradando a todos, a quem gosta do frio e para quem gosta do calor. Para a voz, desse tempo seco, não é muito bom. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, mas nós seguimos aqui firmes e fortes. Sinal de que não ganhamos na Mega Sena também, né? Segundo a promessa de ontem, Tiago Prudente, até porque o prêmio saiu para 3 ganhadores e nenhum deles de Campinas. Exatamente, não foi dessa vez. E para você que está nas estradas acompanhando a Rádio Bandeirantes Campinas em AM 1170 FM 85.7, hoje a atenção precisa ser redobrada para quem está no anel viário chegando à cidade de Campinas. Trânsito está muito carregado
em função da obra que acontece ali na altura do quilômetro 11. Quem está vindo pela rodovia Anhanguera tem ali uma lentidão, um trecho que normalmente o motorista demora 2, 3 minutos, hoje está demorando 15 minutos para seguir viagem até que a interdição da faixa da direita seja liberada. Então, se você está, por exemplo, vindo para Campinas, saindo da cidade de São Paulo, saindo de Jundiaí, a melhor opção para entrar em Campinas é seguir até a entrada do trevo da Prestes Maia, porque pela Dom Pedro o trânsito é carregado e já forma lentidão, inclusive na faixa da rodovia Anhanguera, ali no acesso para a Dom Pedro via Magalhães Teixeira. Se você precisar utilizar a rodovia Dom Pedro, uma outra opção é seguir viagem até próximo à região da Vila Padre Anchieta e acessar a Dom Pedro pelo quilômetro 144, onde está fluindo melhor o trânsito agora. É uma lentidão programada por conta das obras que permanecem nas próximas semanas e não é o único ponto carregado na manhã de hoje na região. O trânsito também está carregado para o motorista que sai de Paulínia e vem para Campinas através da Professor Zeferino Vaz. No trevo de Barão Geraldo, o trânsito é carregado pelo excesso de veículos. Então, atenção para esses 2 pontos ao longo do corredor Dom Pedro. As rodovias que também integram esse corredor, a Magalhães Teixeira, na chegada a Campinas, e também a Zeferino Vaz de quem está saindo de Cosmópolis ou Paulínia para vir para a cidade de Campinas. Já no sistema Anhanguera Bandeirantes, neste momento, pontos de lentidão na rodovia dos Bandeirantes, o principal deles na pista sentido capital. 3 quilômetros de congestionamento no trecho que passa por Jundiaí entre os km 57 e 54. Tem lentidão também na chegada a São Paulo, em função do trânsito nas marginais. E na rodovia Anhanguera a situação é um pouco melhor. No trecho de Jundiaí também tem lentidão, mas de apenas 1 quilômetro entre os km 61 e 60. E na chegada à capital paulista, trânsito flui melhor para quem está na Anhanguera. A melhor opção nesse momento ao motorista para a chegada à cidade de São Paulo. E ao longo da nossa edição do Manhã Bandeirantes, a gente vai trazendo outros pontos também com trânsito e a situação na cidade de Campinas, na área urbana, para quem está trafegando pela cidade. São 10 da manhã e 4 minutos, uma quarta-feira que começa com outra operação da Polícia Federal, desta vez com foco em mandados da fase 2 da Operação Malta. Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de São Paulo, deflagrou na manhã de hoje a Operação Malta 2. É o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária contra envolvidos em roubos de carga e caminhões nas regiões de Campinas, Vinhedo e Atibaia. Na segunda fase, que está em andamento agora, a Polícia Federal busca a prisão de 3 pessoas apontadas pelas vítimas desses assaltos como os responsáveis pela abordagem. Em alguns casos, por manter o motorista e o ajudante em cárcere privado. E nessa ação, com uma maneira extremamente violenta, ameaça de morte, com agressões e também, em alguns casos, essas pessoas podem ser ligadas à associação criminosa em função da participação em facções. Os mandados expedidos pela 3ª Vara Criminal da cidade de Atibaia estão sendo cumpridos agora na cidade de Campo Limpo Paulista, mas as ações eram principalmente nas rodovias que cortam a cidade de Campinas. Os presos serão encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde permanecerão à disposição da Justiça. A primeira parte da operação nós noticiamos aqui em março desse ano, quando a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo estavam naquele objetivo de encontrar as pessoas ligadas a essa quadrilha nas regiões de Campinas e Cajamar. A partir da primeira etapa, que resultou em 13 prisões temporárias, 8 mandados de busca e apreensão, as investigações foram se ampliando, chegando a mais pessoas e também a mais casos identificados pela Polícia Federal aqui da cidade de Campinas. Portanto, é uma ação contra a chamada pirataria do asfalto, os ladrões de carga que fazem vítimas e criam traumas também na cabeça de muitos trabalhadores
das estradas. A gente vai atualizando você também sobre esse assunto ao longo desta manhã de quarta-feira, 26 de julho de 2023. Uma outra investigação em andamento em Campinas é sobre a morte de 3 pessoas que estavam no chamado rolezinho na rodovia Santos Dumont. A gente vai voltar nesse assunto hoje porque, pela primeira vez, a Polícia Civil se manifesta através do delegado do 2º Distrito Policial de Campinas, o Dr. Luiz Fernando Marucci. A polícia está atrás de quem são os organizadores. Já identificou os responsáveis por marcarem esse evento e eles podem responder por terem criado um cenário que colocou em risco essas pessoas. Também podem responder criminalmente as pessoas que provocaram o acidente. Nós temos, inclusive, imagens para você que nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, do momento exato em que acontece a colisão. A imagem é gravada por um motociclista que usa uma daquelas câmeras acopladas ao próprio capacete. E em determinado momento é possível ver que ele está a mais de 120 km por hora no trecho urbano da rodovia Santos Dumont, que tem como limite de velocidade 80 km por hora. Na imagem também é possível ver o motociclista que provoca o acidente. Ele estava no mínimo na mesma velocidade desse que estava gravando, ou seja, acima do limite. E atinge uma motocicleta que, se não estava dentro dos 80 km por hora, estava visivelmente inferior à velocidade de quem vinha atrás. Ao atingir a traseira dessa moto, ele tomba, derruba as 2 pessoas que estão na moto da frente e ali vira um efeito dominó. Mas, afinal, quem vai ser responsabilizado por esse caso que está sendo investigado como homicídio culposo quando não há a intenção de matar e também por direção perigosa? Delegado Luiz Fernando Marucci conversou com a repórter Bárbara Guimarães e conta mais sobre o avanço da investigação. Assim que teve o primeiro registro da ocorrência, as informações foram chegando, né, e as primeiras informações davam notícia que tudo foi organizado através de redes sociais, né? As pessoas se reuniram, foi distribuído um folder, né, foi divulgado um folder nessas redes sociais que apontava mais ou menos uma certa localidade onde seria o ponto de partida. Só que não foi apontado a hora exata, acho que com receio que tivesse alguma intervenção das autoridades competentes. Isso para a gente mostra, no primeiro momento, que eles queriam fazer um evento à margem da lei, né, na medida em que ninguém foi comunicado de um evento dessa proporcionalidade, né, e daí ocorrem essa quantidade enorme de infrações de trânsito que as pessoas acabaram constatando aí, porque eles passaram por diversos locais, tivemos imagens de várias coisas. E daí tem o evento fatídico que ocorre na rodovia Santos Dumont, né, que é onde a gente está apurando aí a participação das pessoas, no envolvimento dessas pessoas num eventual crime de trânsito que ali ocorreu, que acabaram resultando na morte de 3 pessoas, outros se lesionaram gravemente e ainda outros tiveram lesões leves. Seria muito oportuno nesse momento a gente ouvir quem são os organizadores, né? Porque na medida que as pessoas se colocaram ali para criar um evento dessa magnitude, desse tamanho, então seria importante a gente ouvir para ver quem são eles, o que realmente aconteceu, para que a gente pudesse apurar melhor os fatos, né? Um episódio ocorrido após o acidente foi que essas redes sociais onde houve essa divulgação, né, elas foram apagadas. Isso é um elemento que para a gente não coloca muita transparência, né, por parte de quem estava por detrás desses eventos, mas seria importante que essas pessoas procurassem a polícia, se colocassem à disposição. E, por outro lado, a polícia não fique inerte. A gente já tem alguns suspeitos, né, que são os responsáveis por esse evento, e as investigações vão se aprofundar e certamente essas pessoas vão ser ouvidas, né, na medida em que a gente for identificando aí essas pessoas que estavam ali no local dos fatos. Nesse primeiro momento, 2 pessoas foram apontadas como sendo os responsáveis por esses perfis, tá? Então, é difícil a gente atribuir conduta já nesse momento, mas são os responsáveis por manter esses perfis onde houve a divulgação desse evento. Já foram intimados? A polícia já convocou alguém para prestar depoimento? Alguém já foi ouvido na delegacia? A investigação ela tem sido ininterrupta, né? A partir do momento que houve os primeiros registros ali no plantão policial, isso logo que chegou aqui na delegacia foi instaurado o inquérito policial e daí nós temos algumas formalidades. Já foram oficiados diversos órgãos na busca de informações oficiais, né, a respeito de imagens. O principal deles é a concessionária que administra a rodovia, que certamente vai ter algumas imagens ou pelo menos relatórios de atendimento médico.
que daí vai aumentar o número de pessoas que foram lesionadas ali e se acidentaram, né? Então, a partir dessas pessoas sendo identificadas e sendo ouvidas, algumas notificações já foram expedidas, mas ainda isso leva um tempo para as pessoas se apresentarem para serem ouvidas. Mas isso não impede que a investigação prossiga por outros meios. O importante é deixar muito claro aqui que todas as linhas de investigação estão abertas, né, e nós estamos esgotando cada uma delas, né, para que apurar realmente o que aconteceu e que se houve responsabilidade de quem. Vai ter um intercâmbio de informações entre as autuações feitas pelo Poder Público Municipal. Certamente nós podemos oficiá-los para ver quais são essas pessoas, né, e ver se eles realmente participaram ativamente, né, desse momento que teve esse desfecho trágico. Né, o simples fato da gente estar trafegando em comboio, enfim, a princípio não há nenhuma infração, né, mas na medida em que se pratica infrações administrativas ao mau algazarra, ao descontrole, colocam as pessoas em risco e ainda mais, tendo essa possibilidade desse desfecho com resultado morte, aí sim a gente tem uma responsabilidade criminal e essa sim é que é perseguida pela Polícia Judiciária. Doutor, uma dúvida. Nesse caso da responsabilidade criminal, a gente está falando que os organizadores serão punidos ou aquele motociclista que bate na moto, causa o engavetamento e gera as mortes? Como é que fica distribuída essa responsabilidade? São várias as condutas aí que são tipicamente, né, são tipificadas criminalmente, melhor dizendo. Então, mas para isso a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Um ponto que seria muito importante nesse momento são que esses organizadores se apresentassem espontaneamente. Isso mostraria aí uma boa fé por parte deles, eles colocam, né, o que de fato eles pretendiam organizando esse evento e para a gente ver se é compatível com as normas de segurança de trânsito, com o direito de ir e vir das pessoas comuns, né, que não estão participando disso e até mesmo a integridade física dos outros. Daí também, por outro lado, tirando a questão dos organizadores, que a gente tem que aprofundar, pode haver sim, então, respondendo a sua pergunta, uma responsabilização criminal por expor em risco a vida das pessoas, por exemplo, né? A gente vai olhar também o lado daqueles condutores que imprimiram velocidade acima do permitido na rodovia, né? Que fizeram manobras evasivas, né? Para deixar o local ou para acompanhar o comboio, que acabou colocando em risco essas pessoas e tendo esse resultado. É muito importante, né, a participação, né, já que a investigação ainda está aberta, nós temos aí algumas linhas já investigativas e certamente hoje as pessoas que filmaram ou têm algum depoimento fidedigno para colocar acerca desses fatos, que procurem a Polícia Civil. Né? Nós temos disponibilizando aqui nesse canal aqui o e-mail da delegacia campinas.dp02@policiacivil.sp.gov.br, onde as pessoas podem, então, trazer essas informações que possuem. Todas elas serão filtradas, serão ponderadas, junto já com o que a gente tem dentro do inquérito policial e certamente vai colaborar com a apuração da verdade. O delegado Luiz Fernando Marucci, ele é do 2º Distrito Policial de Campinas, responsável pela investigação da área e com uma fala absolutamente esclarecedora, né, Tiago Prudente, sobre o que é e o que não é crime. As pessoas se juntarem para andarem juntas de moto e por algum trecho urbano ou algum trecho de rodovia não é crime. A partir do momento em que começa uma série de infrações de trânsito, pelo menos 60 multas foram registradas na Prestes Maia, fora outras imagens de motociclistas que tampavam a placa através de quem estava na garupa para que não fosse registrada a imagem. E os flagrantes gravados pelos próprios ocupantes das motocicletas, pelas próprias pessoas que participavam do evento, acima e muito acima do limite de velocidade, aí pode haver sim uma responsabilidade sobre quem organizou o evento e principalmente sobre quem estava cometendo essas infrações e colocou em risco os outros motociclistas. Eu acho que a gente tem que dividir aí o trabalho da Polícia Civil. Nesse momento, o que a Polícia Civil está fazendo é investigando um caso concreto, está fazendo o seu trabalho, que é esse trabalho de investigação, e investigar o que aconteceu, um caso que acabou em mortes. Lembrando que vai responder por homicídio culposo, né, quando não há intenção, que é o que está lá estipulado no Código de Trânsito, por ser um crime de trânsito, então provavelmente são penas alternativas para esse caso. Isso é importante, essa investigação tem que acontecer, os responsáveis têm que ser punidos, e eu acho que esse é o trabalho da Polícia Civil. Agora, esse caso depois vai para o Ministério Público. E aí eu coloco o seguinte, eu espero que as autoridades também coloquem na mira dos rolezinhos
Não só esse rolezinho que aconteceu na cidade de Campinas, mas outros eventos similares que não ganham o nome de rolezinho, mas que é com a nossa região. E isso é algo muito importante, porque nos outros não aconteceram acidentes, já aconteceram sim, em outras ocasiões, muitas vezes pessoas que aí compartilham motos, saem dirigindo motos de altas cilindradas e acabam se acidentando em rodovias, e são grupos que colocam em risco a vida de outras pessoas ao dirigir também em alta velocidade. Vou citar aqui o caminho para a Serra Negra. Quem vai para a Serra Negra vê isso acontecer todo fim de semana. Motos em alta velocidade, ultrapassando e muito a velocidade da via permitida e não colocando em risco só eles, mas colocando em risco os outros motoristas. Então, eu espero que esse seja um alerta. Infelizmente, essa é uma prática antiga. A gente não está falando de algo novo aqui, parece que agora é algo, meu Deus. Não, isso já acontece. A diferença é que acontecia com motos de alta cilindrada e ninguém falava nada. E agora aconteceu na periferia de Campinas e acabou com 3 mortes. Então, eu espero que haja também um trabalho nesse sentido. Então, a gente tem que dividir em 2 partes. O trabalho da Polícia Civil de investigação desse caso específico, mas depois eu espero que as autoridades pensem também em outros aspectos, em outros rolezinhos que não ganham esse nome, que também colocam milhares de pessoas todos os fins de semana, principalmente em risco aqui na nossa região. E para os ouvintes, eu tenho certeza que quem já foi para Serra Negra, outras cidades turísticas da região, já presenciou, está dirigindo tranquilamente e aí começam várias motos passando em alta velocidade do lado. Então, eu acho que isso é também algo que precisa de atenção, porque já aconteceram acidentes e coloca em risco a vida de milhares de pessoas. Eu digo isso porque eu moro numa região que é próximo da SP-340, tem que pegar, que é a Campinas Mojimirim, e olha, desde que eu me entendo por gente, como se diz no dito popular, eu vejo isso acontecer ali. E é importante que as pessoas entendam o trâmite legal de uma investigação como essa, que não precisa necessariamente dar uma resposta imediata, para que não seja uma resposta equivocada. É um evento com 200 pessoas participando. A primeira etapa da investigação é identificar quem organizou, ouvir dessas pessoas o que estava combinado, por que não ter comunicado às autoridades. Há esse indício que o delegado fala de que pode, por não ter justamente o aval das autoridades, ter ali alguma questão de irregularidade, mas a polícia já tem também em mãos o flyer da organização em que dizia proibido dar grau, proibido dar giro, e aí giro é sair do giro do motor, dar grau é empinar a moto, e cada um será responsável por suas ações. Então, por isso que há esse apelo para que as pessoas se apresentem e esclareçam o que aconteceu. É melhor ter uma investigação que possa soar caminhando a passos mais lentos do que uma investigação, por exemplo, do que a gente viu no caso de São Paulo, da morte da torcedora palmeirense, a Gabriela, que estava na porta do Allianz Parque antes do jogo contra o Flamengo, morreu vítima de uma garrafa que foi atingida e 2 pessoas foram detidas, uma delas com o nome divulgado, com a Polícia Civil cravando quem era o autor da garrafada, depois voltando atrás e agora chegando a uma 3ª pessoa suspeita. E, aliás, sobre esse caso, tem atualização também. O torcedor do Flamengo preso, apontado pela polícia como sendo agora sim o responsável pela morte da jovem torcedora palmeirense, do lado de fora do Allianz Parque, ele trabalhava na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Era servidor concursado e foi afastado. Trabalhava como diretor e professor de uma unidade de ensino. É um homem de 33 anos e a prefeitura diz que repudia o crime. Ele foi preso pela Polícia Civil em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, levado para São Paulo após a justiça determinar a prisão temporária dele. Esse homem, o Jonathan, ele é acusado de arremessar a garrafa de vidro que atingiu e matou Gabriela Anelli, de 23 anos. A defesa dele afirma que o que houve foi uma fatalidade e, portanto, não nega o arremesso da garrafa. Era melhor, desde o início, a polícia dar um passo atrás e esperar a imagem certa, o depoimento mais confiável e a prisão ter sido feita
no momento exato da pessoa certa do que uma investigação atropelada, que é o que a gente espera que não aconteça também por aqui, Tiago. Eu acho que esse é um ponto importante. Esse caso levanta um sinal de alerta, porque foi preso uma pessoa, o delegado do caso, eu estou falando aqui do torcedor do Palmeiras, torcedora do Palmeiras que morreu, deu a informação de que a pessoa tinha confessado, que ela seria a culpada e tal. Depois a família veio falar, não, ele não confessou, não foi ele que atirou a garrafa, e depois veio a constatar que realmente não era ele. Mas até aí, o nome dele já tinha sido divulgado, ele já tinha sido dado como a pessoa que tinha atirado a garrafa. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor se ele estava na briga, se ele não estava na briga. Eu só estou falando que houve um erro que afetou uma pessoa, que pode, inclusive, processar o Estado por causa desse erro. Então, é muito sério isso e levanta algumas questões. Como o trabalho de investigação é delicado, é um trabalho que é demorado, não pode ser uma coisa atropelada, porque se for atropelada, acaba colocando pessoas que não têm nada a ver atrás das grades, pessoas que não estão envolvidas atrás das grades, e esse é um ponto importante. Por isso que a investigação, às vezes, demora mais do que a gente quer, a gente não entende essa demora, mas é porque é preciso de ali provas robustas para que alguém possa ir para trás das grades. E aí é o que eu levanto. Investigação tem que ser muito bem feita, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem relatos de milhares de casos de pessoas inocentes que foram presas. E um dos problemas dessas prisões, que está sendo discutido, inclusive, pelo STF, pelos tribunais superiores, é a questão da bendita identificação por foto. Que como alguém que acabou de sofrer um trauma de um assalto vai fazer uma identificação por foto. E isso acaba colocando milhares de pessoas, muitas vezes inocentes, atrás das grades. Porque por que a minha foto está lá? Então, esse é um detalhe importante. Então, levantam alguns pontos importantes e também que traz esclarecimento para a população. Investigação, ela tem que ser bem feita e demora. É um trabalho demorado, é um trabalho minucioso da Polícia Civil, que às vezes tem que se desdobrar, né, Heitor? Porque não tem equipamento, não tem gente para fazer. A gente tem que ponderar isso aqui também, porque as pessoas acham que às vezes a polícia não está fazendo o seu trabalho. Não está também porque o governo não está nem aí para fazer investimento na Polícia Civil, que é a polícia que investiga. E é só você entrar numa delegacia para você ver. O ex-governador João Dória pintou as delegacias. Vocês perceberam, né? Pintou de preto, só pintou, porque reformar para valer mesmo, não reformou. Você entra na delegacia, você vê os traços de delegacias sucateadas. Contratar pessoal que precisa, não contrata. Contratar delegado, contratar tecnologia, não contratou. E o atual governador ainda também não deu uma resposta sobre isso. É preciso investimento em investigação. Se não investir em investigação, não adianta nada. A Polícia Militar fica enxugando gelo na rua e a Polícia Civil fica com dificuldade de investigar os casos que tem à mão. Por isso que tem milhares de homicídios no nosso país que não saem do zero na investigação. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa conosco pelo 971021493. O Adriano Vermelho escreve: às vezes esquecemos que somos uma cidade, uma metrópole gigante com mais de 1 milhão de pessoas. Por isso, organizar qualquer coisa, qualquer evento, ainda mais usando as redes sociais, demanda profissionalismo. E sim, é realmente tudo muito burocratizado e com um protocolo de segurança muito rígido, para justamente evitar uma tragédia como essa. Infelizmente, foram 3 vidas perdidas e 27 pessoas que ficaram feridas. Obrigado ao Adriano Vermelho pela mensagem. Tem mensagem de áudio chegando também aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago. Falando um pouquinho sobre a morte da menina do campo do Palmeiras, né? Tá na hora também de responsabilizar o Palmeiras. Tá lá no Código de Defesa do Torcedor, que eu já enviei os artigos para vocês. Tem também que responsabilizar o Palmeiras. Assim como o rolezinho, tem que responsabilizar sim também os organizadores do evento. No caso do Palmeiras, tinha que ter segurança a mais lá para evitar a tragédia. No caso do rolezinho, tinha que registrar para não acontecer esse tipo de coisa. Grande abraço a todos, DJ Ale. Obrigado a todos que estão participando conosco. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e, na sequência,
Quarta-feira é dia de tirar dúvidas sobre aposentadoria. A gente vai conversar daqui a pouco com um especialista no assunto para você também saber um pouco sobre a sua situação. Tem alguma dúvida específica? Pode mandar para a gente, que a gente vai também repassar para quem pode te ajudar nesse assunto. 971021493, um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais informação aqui na Rádio Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vem aí mais emoção. Depois de 9 anos, o vôlei feminino está de volta à nossa cidade. O Campinas Vôlei chega para disputar o Campeonato Paulista da modalidade e iniciar pela Superliga C a caminhada em busca de um lugar na elite nacional. A casa do Campinas Vôlei será a Arena Concórdia e a estreia oficial está prevista para o dia 7 de agosto. Contra o SESI Bauru, fora de casa. São 13 as atletas contratadas, incluindo as ponteiras Mari Paraíba, Mari Blum e Vivi Brown, a líbero Gabi Dutra, a levantadora Ju Fael. Já na comissão técnica, Fabiano Kiviek foi confirmado como treinador. Contamos com a sua torcida nesse novo momento do vôlei feminino campineiro. Parabéns, Campinas, pelos 249 anos. Prefeitura de Campinas. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E a cantora colombiana Shakira enfrenta um segundo caso de fraude fiscal na Espanha, quase 10 meses depois que a cantora de 46 anos foi condenada a ser julgada em seu caso de evasão fiscal por quase 14 milhões de dólares no país. Ela foi alvo de uma outra investigação. Um tribunal espanhol anunciou que iniciou uma nova investigação contra a estrela colombiana ligada a uma suposta fraude no imposto de renda pessoal e também no imposto sobre patrimônio em 2018. De acordo com uma tradução do jornal espanhol El País, o tribunal abriu um segundo processo como resultado de uma denúncia do Ministério Público de Crimes Econômicos de Barcelona sobre Shakira supostamente fraudar a agência tributária. Outro veículo local, o jornal El Periódico, informou que o Ministério Público apresentou uma denúncia por 2 supostos crimes fiscais. Em julho de 2022, Shakira rejeitou uma oferta de acordo no caso, que teria resolvido o caso fora dos tribunais. Ela negou qualquer irregularidade e sua empresa de relações públicas afirma que pagou o que devia, mais 3 milhões de dólares em juros. E os torcedores que desejam comprar uma camisa autêntica do Inter Miami com o nome do Messi terão que esperar até meados de outubro, principalmente quando termina a temporada da Major League Soccer. A Adidas, fabricante oficial da camisa, disse em um comunicado que a demanda pela camisa, que custa hoje $160, é verdadeiramente sem precedentes. Isso está atrapalhando vários vendedores, incluindo a loja online oficial da MLS, que está alertando os compradores sobre a data da entrega em meados de outubro. A chegada de Messi está tendo um grande efeito no time da Flórida. Pouco depois dele ter anunciado, no caso, a sua intenção de vir para os Estados Unidos em junho, o varejista OnlineSoccer.com diz que vendeu 6 meses de camisas genéricas do Inter Miami em apenas um dia e elas ainda estão totalmente esgotadas. Sua assinatura também deve ser uma bênção para o pacote de streaming da Apple, o MLS Season Pass, que está se aproximando de 1 milhão de assinantes. E a empresa espera que esse número aumente ainda mais quando o Messi começar a jogar. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora são 10 horas da manhã, 31 minutos. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma informação para você, motorista, que segue na região do Jardim Bom Retiro. Entre hoje e amanhã haverá uma interdição de trânsito na Rua Piquete. É um trabalho para a remoção de uma grua que fica ali na altura do número 300 da Rua Piquete, mais especificamente próximo ali ao cruzamento com a Rua José de Almeida e também com Antônio Ferreira. A interdição começou às 8 horas da manhã, segue nesta quarta até às 5 horas da tarde e amanhã ela vai ser feita no mesmo horário, entre 8 e 5 horas, entre as 8 e as 17, para depois ter a liberação total. Durante a noite, nos horários considerados mais de pico, a rua é liberada. Então, a Rua Piquete está bloqueada neste momento entre as ruas Ariranha e Dr. Paulo Castro Pupo Nogueira. Para você, motorista que está pelo local, há sinalização por ali de quais são os principais desvios e você pode também, em caso de dúvida, ligar para o telefone 118, o Fale Conosco da Endec. Mas não há registro nesse momento de trânsito ali no local, a situação está fluindo normalmente com as rotas de desvio. 10h32, quarta-feira, é dia de falarmos sobre aposentadoria aqui no Manhã Bandeirantes. E para tirar todas as dúvidas que você tenha, para também já esclarecer alguns pontos de um assunto que gera muita discussão, muitos questionamentos, nós vamos conversar com o Fernando Sgadari, que é da Ampla Aposentadorias e está conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Fernando, muito obrigado por atender nosso convite. É um prazer mais uma vez ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Fernando. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, de demonstrar o trabalho importantíssimo da Ampla. A Ampla Aposentadorias é soluções em aposentadorias do INSS e benefícios. Estamos à disposição de todos aí para sanar as dúvidas e ajudá-los com aquela burocracia em se aposentar no INSS. A Ampla é especialista nesse assunto, sempre buscando, Heitor, o melhor valor dentro da regra, sempre o melhor valor, porque a aposentadoria é algo sério, é para toda a vida. Fernando, as perguntas vão chegando, a gente vai trazendo para você tirar dúvida também do nosso ouvinte. Uma delas, existe algum tipo de aposentadoria específica para pessoas com deficiência? Sim, excelente pergunta. Existem dois tipos, de aposentadorias para pessoa com deficiência. Existe a aposentadoria por idade para pessoa com deficiência e a aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência. A por idade, por deficiência, o homem com 60 anos de idade já pode requerer aposentadoria desde que tenha 15 anos de contribuição na condição de deficiência. Tem que provar 15 anos aí de PCD. E a mulher com 55 anos, tá? Provou 55 anos de idade, mais 15 anos na condição de deficiência, e contribuição também, é possível requerer essa aposentadoria. Então, reduz a idade, tá? Para que possa se aposentar antes. E existe a por tempo de contribuição, tá? Para a pessoa com deficiência, vai depender do grau da deficiência. Cada grau determina um tempo. Não importa qual seja a deficiência, Heitor. Pode ser física, intelectual, sensorial, não importa, tá? O grau leve, por exemplo, com homem, com 33 anos contribuído, você já pode requerer aposentadoria para a pessoa com deficiência por tempo. A mulher é 28 anos e vai reduzindo 4 anos até chegar ao grau grave, que o homem é 25 anos contribuído e a mulher 20. Então, pagou 25 anos e tem um grau grave de deficiência, pode se aposentar agora por tempo de contribuição. O ouvinte Juarez de Paula nos escreve e pergunta sobre uma situação dele aqui, Fernando, que eu acredito que você vai poder ajudar. Vou completar 35 anos de contribuição e, ao mesmo tempo, 65 anos de idade. O Juarez quer saber qual a maneira mais correta de dar entrada na aposentadoria, por idade ou por tempo de contribuição? Excelente pergunta. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos ouvintes. Então, cuidado em requerer aposentadoria errada, porque isso pode definir no valor dessa aposentadoria. Nesse caso, teremos que fazer um cálculo chamado cálculo de renda mensal inicial, RMI, para ver o valor da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Que você pode pegar 100% do valor, ou
A por idade, descartando os salários ruins, deixando somente os salários bons, desde que você complete 15 anos de contribuição até julho de 1994. Então, completou 15 anos até julho de 1994, a gente pode usar somente 108 meses após esse período. Então, aí é um cálculo que vai definir o valor. Precisamos saber o tempo do senhor até julho de 94, para o cálculo definir qual vai ser o valor da aposentadoria por tempo de contribuição, qual vai ser o valor da aposentadoria por idade. Então, convido o senhor, nos dê a honra de vir até a Ampla e poder ajudar o senhor, tá? E mostrar o valor da aposentadoria por tempo e o valor por idade. Cuidado com o cálculo que é feito no INSS automático, existem falhas ali e pode prejudicar. Uma vez que o senhor recebe errado essa aposentadoria, né, não tem mais volta. Se o senhor concordou com a regra ali, vai receber por toda a vida. Se você concordou com uma redução, vai receber por toda a vida. Nós estamos conversando com o Fernando Sgadari da Ampla Aposentadorias, tirando dúvidas também dos nossos ouvintes. E uma que chega também, Fernando, é sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela é uma doença intestinal, inflamatória e crônica que afeta o revestimento do trato digestivo. E ele quer saber se é possível aposentar antes um paciente que tenha esse diagnóstico. É uma excelente pergunta essa, né? A Ampla tem feito muita aposentadoria para pessoa com deficiência nesse problema, né, de saúde. É possível sim aposentar antes, não é aposentadoria por invalidez, não é auxílio por incapacidade temporária, é aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência. Então, quem possui a doença do Crohn, o homem, pagou 33 anos contribuído, vai aposentar com 100%, não importa a idade. Tá? A mulher, né, provou a doença do Crohn, 28 anos contribuído, vai se aposentar independente da idade com 100%. Então, urgente, busque a Ampla, indique essa informação, é importantíssima, poucas pessoas sabem sobre isso. Pergunta que chega também do nosso ouvinte José Rodrigues nesse momento. Ele escreve o seguinte, Fernando, quero saber se uma pessoa transplantada tem o direito à aposentadoria mesmo sendo jovem. Vamos lá, se houve alguma limitação, alguma incapacidade nas atividades aí, é possível requerer sim a aposentadoria PCD, desde que prove, né, essa limitação, né, nas atividades habituais, nas atividades, né, dia a dia aí. Ele complementa PCD. aqui, só para te ajudar na a resposta. aposentadoria por invalidez, se houve transplante também, não é possível. Aí é um auxílio por incapacidade temporária. Só para te ajudar na resposta, ele complementa aqui. Ele tem um familiar que fez um transplante de rim há 5 anos. Então, aí acho que dá para entender um pouco mais a situação específica. Fez o transplante, está tudo ok, está bem? Não é possível. Tá? Não é possível aposentar por invalidez. Não é possível também a PCD, a não ser que tenha alguma limitação aí. Às vezes não fez o transplante, né? Não está se acostumando, né? Vai ter que fazer alguma outra cirurgia, tem uma limitação. Aí é possível, né, requerer a aposentadoria PCD. Importante também o seguinte, se a pessoa está fazendo hemodiálise, ela consegue receber o auxílio por incapacidade temporária. Realizou o transplante, vai cortar, né, o auxílio por incapacidade, porque ela está bem, nova né, rotina e tudo mais. Então, tem que analisar, cada caso é um caso, aí né, nesse sentido vai depender do relatório médico que ele tem a dizer, né, se houve, né, alguma limitação posterior ao transplante ou não. Fernando, as perguntas vão chegando, a gente vai repassando a você. É possível aposentar por idade com menos de 15 anos de contribuição? Sim, é possível, é uma excelente pergunta, poucas pessoas sabem disso também. O homem e a mulher, né, no caso o homem que faz 65 antes de 2011, a mulher que faz 60 anos antes de 2011, é possível aposentar com menos de 15 anos contribuído, desde que tenha um registro antes de 24 de julho de 91. Então, se enquadra nessa situação, fez 65 anos o homem antes de 2011, fez a mulher 60 anos antes de 2011, opa, não preciso contribuir 15 anos. Tá? Então, agende um horário na Ampla para que a gente possa, né, analisar o caso concreto a pergunta anterior também. Marque um horário na Ampla para que a gente possa analisar o caso em específico e poder ajudá-lo a passar todos os caminhos possíveis. Quem quiser tirar mais dúvidas com a equipe da Ampla Aposentadoria, pode entrar em contato pelo telefone fixo 3399-3555, 3399-3555, ou pelo número que também é o WhatsApp,
98273 8053. 98273 8053. Quem quiser ir pessoalmente à Ampla, o endereço em Campinas é muito fácil de encontrar. É na Avenida Norte Sul, número 575, no térreo. Para a gente se localizar bem, Fernando, é bem pertinho do Laurão, né? Exatamente, 600 metros do Laurão, na Norte Sul 575, né, térreo. Somente falar Ampla Aposentadorias, que, né, estamos em prontidão para atendê-los e ajudá-los aí com todas as dúvidas em relação a aposentadorias, benefícios do INSS. Lembrando, Heitor, que o INSS ele presta um serviço gratuito. A Ampla é uma empresa e presta serviço, né, de modo privado e exclusivamente administrativo. Então a Ampla tem custo e estamos à disposição de todos aí para poder ajudá-los. Fernando Sgadari, da Ampla Aposentadorias, obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a equipe da Ampla Aposentadorias em Campinas. Um abraço a todos, semana que vem estamos de volta. São 10 horas da manhã, 42 minutos. Seguimos com o nosso giro de notícias aqui de Campinas e da nossa região, mas também, como eu sempre falo na abertura do nosso Manhã Bandeirantes, atenção voltada também para o noticiário nacional. E tem uma informação que o Alex Guzmão vai trazer para a gente agora direto de Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar por uma cirurgia, uma nova infiltração no quadril. Por isso, o presidente cancelou a agenda desta quarta-feira para fazer esse procedimento e, num determinado período, quem estará à frente do governo, à frente do Poder Executivo, será o vice-presidente Geraldo Alckmin. O Alex Guzmão conta mais detalhes pra gente. Tem inclusive, né, Alex, um trecho da fala em que o Lula anuncia isso no podcast semanal. Pois não, Alex Guzmão? Foi o próprio presidente que informou sobre a cirurgia no programa semanal transmitido nas redes sociais dele. Lula tem um desgaste na cabeça do fêmur em comparação com um quadro normal. Ele foi ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo no último domingo fazer um procedimento de infiltração para aliviar as fortes dores que tem sentido no quadril por causa de uma artrose. Foi essa última crise que o levou a marcar a cirurgia para outubro, depois de viagens ao exterior. É uma tranquilidade do ponto de vista científico, porque a medicina está muito avançada nessas operações. Eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói. E eu tenho que falar bom dia sorrindo, às vezes eu não consigo falar. Segundo os médicos, depois de colocar a prótese no quadril, a recuperação da cirurgia é rápida, 2 semanas. Nesse período, Geraldo Alckmin vai assumir a presidência. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Alex Guzmão. Um período, portanto, com Geraldo Alckmin, presidente interino do Brasil. Agora, diferente de outros vices que nós vimos nos anos anteriores, inclusive nos 2 primeiros governos Lula com José de Alencar, no governo Dilma com Michel Temer, a relação com o vice foi um pouco diferente. E, inclusive, no último mandato agora de Bolsonaro com o Hamilton Mourão, a sensação que me dá é de que o Alckmin, ele é o vice mais presente dos últimos anos no governo brasileiro. Além dele ser vice-presidente, ele é ministro de uma área muito estratégica para o governo e ele tem um diálogo com uma camada da sociedade, tanto de empresários quanto também de outras pessoas ligadas ao mundo político, que me parecem que dão ao presidente Lula mais do que um vice decorativo, como Dilma chamou o Michel Temer, ou um vice-presidente que em alguns momentos gera algum atrito, como foi entre Bolsonaro e Mourão. Parece que essa dupla entre Lula e Alckmin, até aqui, em 7 meses de governo, tem trabalhado com uma mesma cartilha, com o mesmo discurso, né, Tiago Prudente? Algo que era inimaginável 10 anos atrás nesse país. Era algo que realmente era difícil de se pensar, mas isso acontece, Heitor, porque a gente tem que colocar aqui que o presidente Lula foi eleito dentro de uma, que a gente chama frente ampla, né? Tanto que no governo a gente tem Simone Tebet, que era uma outra candidata, e a gente tem outros espectros políticos ali, principalmente no segundo turno. Marina Silva, que foi ex-presidenciável, mas estava disputando uma cadeira na Câmara dos Deputados e foi eleita, também é ministra. Então, Geraldo Alckmin era e é a
aquele que representa mais essa frente ampla democrática. Até por isso que ele tem grande notoriedade no governo, um vice que assume sempre, que tem essa função como ministro. É claro que hoje Fernando Haddad, o ministro da Economia, tem um diálogo muito maior, principalmente com o mercado financeiro, até pela posição e porque tem conseguido aprovar muitas coisas aí que o mercado financeiro, o grande empresariado também apoia. De certo modo, a gente tem, então, essa presença muito grande de Geraldo Alckmin, o que deixa uma pulga atrás da orelha do PT. Eu vou aqui para os bastidores políticos. Por quê? Se Geraldo Alckmin ganhar muita notoriedade e Lula não for se candidatar em 2026... o que você acha que naturalmente pode ocorrer, Heitor Fredo? Alckmin pode sair candidato a presidente. Sim. E um vice-presidente candidato sempre tem muita força. Mesmo o PT sendo a cabeça de chapa hoje, um vice saindo a candidato a presidente teria muita força para mostrar. É claro que o PT pretende ter um candidato próprio. E o que tudo indica, o que tudo vem mostrando, esse candidato próprio seria Fernando Haddad, o atual ministro da Economia. Então, a gente tem que colocar aí que alas do PT ainda são um pouco resistentes a Geraldo Alckmin, muito menos do que no início da campanha, vocês vão lembrar disso, mas tem gente que já está pensando em 2026, né? Já fica aquela pulguinha atrás da orelha, porque quem vai ser o candidato? Provavelmente eu acredito que isso vai depender muito do desempenho do governo, e se o governo estiver bem, a gente deve ter aí vários candidatos saindo do governo, como aconteceu aqui em Campinas. Se a gente for colocar em 2020, aqui em Campinas, Dário Saad era secretário de Jonas Donizete. Rafa Zimbaldi dizia que não era do Jonas, mas a vida inteira estava ali com ele, e tanto que um dos erros estratégicos dele talvez tenha sido esse, de dizer que não tinha nada a ver com o Jonas, ele que foi presidente da Câmara quando o Jonas era prefeito e aprovava tudo que ia. Então a gente tinha vários candidatos saindo do mesmo caminho. Pode acontecer isso em 2026, mas vamos esperar. Esse vice, sem dúvida, não é um vice decorativo. Acredito que passe muito pelas eleições municipais, principalmente a eleição da cidade de São Paulo no ano que vem, que tem um caráter nacional. Quem for eleito pela população na capital paulista estará no cargo para governar a cidade de São Paulo. Mas a gente sabe que isso acaba sendo um trampolim, como foi para tantas pessoas, inclusive para o próprio Fernando Haddad, que depois tentou a reeleição, uma vez eleito prefeito de São Paulo, mas usou a imagem que construiu como prefeito para ser candidato a governador, para ser ministro atual também do governo Lula. Serviu para José Serra, que deixou o cargo com 2 anos de mandato. Serviu para João Dória, que deixou o cargo para depois ser governador, assim como Serra também foi eleito para governador de São Paulo. E o cenário político na capital paulista, hoje, deixa o PT fora da disputa. Porque um acordo que foi firmado antes das eleições era para que Guilherme Boulos não fosse candidato a governador, apoiando Fernando Haddad, tendo como contrapartida Haddad e o presidente Lula, então candidato, apoiarem Guilherme Boulos à candidatura de prefeito de São Paulo para 2024. Na última eleição em 2020, Boulos foi ao segundo turno com o então prefeito Bruno Covas, teve uma votação expressiva para um partido ainda considerado pequeno pelo número de cadeiras que tem no Congresso, pelo número de cidades que governa, que é o PSOL, e teria como São Paulo a grande chance do PSOL se tornar um partido com mais relevância no cenário nacional. Se o PT abrir mão da candidatura à Prefeitura de São Paulo, abre um precedente que não se tem na história das eleições federais. O PT sempre teve candidato desde 89, quando não Lula, Dilma Rousseff, quando não Dilma e Lula, Fernando Haddad. Então, por isso que há essa resistência. Mas se surgir uma grande liderança da esquerda que não seja do Partido dos Trabalhadores, das duas uma. Ou o PT abraça um nome como o de Geraldo Alckmin, como o de Guilherme Boulos, como o de Flávio Dino, que é do PSB, ou tenta trazer um desses nomes para filiar ao Partido dos Trabalhadores. Também não acho tão difícil essa possibilidade não, viu, Thiago? Isso a gente... É que eu sempre coloco que o PT nunca quer abrir mão, né, Heitor?
Tanto que a candidatura de, como você pontuou aí, de Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que deve ser o candidato, e Lula já disse que vai apoiar e tal, sofre resistência de algumas partes do PT, principalmente da família Tato, né? Que tem cargos aqui, vereador, deputado estadual, deputado federal, acha que tem que ter um candidato próprio. Mas o Tato já disputou outras vezes e nunca teve votação expressiva para o tamanho do partido que o PT tem. Então, fica um pouco difícil essa resistência. Mas isso pode acontecer, sim, de esse candidato ter que se transferir para o PT para disputar a eleição. E tem um detalhe, se a gente pegar isso, a gente vê esse movimento no Rio de Janeiro. Marcelo Freixo disputou o governo do Rio pelo PSB, certo? Ele se filiou agora, que ele é presidente da Embratur, ao PT. Mas minha suspeita e assim, conversando com algumas fontes, de que essa filiação de Marcelo Freixo ao PT no Rio de Janeiro é já pensando numa vice de Eduardo Paes. Por quê? Eduardo Paes deve sair ao governo do estado, porque Cláudio Castro não pode se candidatar novamente. Ele sai a candidato a governador em 2026 e Marcelo Freixo vira prefeito da cidade do Rio de Janeiro a partir de 2026. Mas isso só é possível porque ele está no PT. Se eles tivessem outro partido, isso não aconteceria. E isso é uma característica do PT. Ele quer todas as vagas, quer que os nomes estejam ligados a ele. Então, a gente pode esperar que a briga vai ser boa aí internamente para ver quem serão os candidatos e quem será apoiado pelo Partido dos Trabalhadores. A Luísa, ouvinte que nos acompanha aqui da cidade de Campinas, ela acha que Haddad, como possível candidato, não teria chance alguma, isso ficou claro nas eleições que ele disputou. E o José Rodrigues acredita que em 2026 a chapa será Haddad e Alckmin ou Alckmin e Haddad. Não sei se o Lula não vai repensar a ideia de ter mais uma possibilidade de reeleição, não. Vamos ver como será o governo daqui para frente. Porque é sempre assim, né? Não, eu não tenho a intenção de ser candidato à reeleição, mas acaba sendo candidato. Bolsonaro também disse a mesma coisa em 2018, Lula disse a mesma coisa em 2022. Vamos ver se na hora H não vem aquele discurso de, olha, o clamor popular, as pesquisas apontam, a máquina pública. Então, não descarte também essa possibilidade. Tem mensagem chegando também do nosso ouvinte pelo 971021493. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago. É Paulo André, motorista por aplicativo aqui em Campinas, tudo bem? Queria tirar uma dúvida com vocês, né? Vendo depois das falas do ministro Barroso, né, que derrotou o bolsonarismo e tal, do Gilmar Mendes, que disse que atrapalhou o governo, fez de tudo para atrapalhar o governo Bolsonaro, né? Os próprios atos do Alexandre de Moraes proibindo vincular a candidatura do Lula à Venezuela, Nicarágua, né, todas essas coisas, né? Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Como nós fazemos para criticar esse tipo de conduta do STF sem ser taxado de antidemocrático? Ou se a gente simplesmente devemos abaixar a cabeça e não falar nada, né? Afinal de contas, são eles que zelam pela democracia no Brasil, né? Pelo respeito às leis. Só queria tirar essa dúvida para mim. Obrigado, Paulo André, ouvinte da Rádio Bandeirantes. A crítica é parte da democracia, da liberdade de expressão. Quando baseada em fatos e sem ofensa à honra, ela é sempre muito bem-vinda, né, Tiago Prudente? Exatamente. É simples, você pode criticar baseado em fatos e na realidade. Se é numa teoria criada, e isso é algo muito problemático, algo que acontece muito, que as pessoas elas transformam um fato numa coisa que se identifique com o que ela pensa, e aquela não é a realidade. Isso não é crítica, porque aí é uma fake news, você está criando uma teoria. Então, se você tiver baseado em fatos e quiser criticar, você pode criticar nas redes sociais, você pode criticar onde você quiser. Como a imprensa critica também os ministros do STF quando não concorda com algumas decisões. Muitos analistas fazem essas críticas. Mas tem um detalhe que é muito importante. Eu aqui, quando critico, nunca falo, olha, o STF tem que ser fechado. Isso não é crítica. Isso é um ataque à democracia. Ponto.
Então, existe uma linha que é visível entre o que é crítica e o que é ataque à democracia. É que as pessoas perderam essa linha, e aí o nosso ouvinte, às vezes a gente fica confuso, porque pessoas que atacam diretamente o STF, olha, tem que fechar, tem que caçar os ministros, não sei o quê. Isso não é crítica, isso é ataque à democracia, porque você está atacando a nossa Corte Constitucional. Agora, a crítica é, com base nos fatos, dizer, olha, não concordo com essa decisão do ministro, eu não concordo, acho que o ministro está agindo politicamente, eu acho que o ministro errou, tanto que a gente criticou Luiz Roberto Barroso aqui, né, Heitor, sobre a fala dele, já critiquei Gilmar Mendes diversas vezes, porque Gilmar Mendes cada hora ele está de um lado, né, cada hora ele está fazendo um negócio, e eu nunca recebi nada, nenhuma cartinha, nem nada, olha, você não pode falar isso. Por quê? Porque a minha crítica está baseada nos fatos e não em teorias e também não em ataques pessoais e à corte. Isso é um ponto bem central para a gente poder definir o que é crítica e o que é ataque. O mesmo vale também para crítica, por exemplo, ao Congresso, à Câmara dos Deputados, ao Senado, até a nossa realidade municipal, Câmara Municipal. Se passar um pente fino ali, peneirar bem na Câmara dos mais de 500 deputados, talvez a gente vá gostar de um número bem baixo ali, das pessoas que você olha e fala, são bons deputados, esses eu confio. Mas eles têm que estar lá. A partir do momento que você defende que esse deputado ou a casa como um todo sejam retirados porque não gostam ou por causa de alguma declaração que não fuja do decoro parlamentar e não tenha um crime cometido, isso também é ir contra a democracia, porque foram deputados, foram senadores, vereadores, eleitos pela população, bons ou ruins, têm um mandato de 4 anos para serem cumpridos. E aí depois a população opta pela renovação ou por manter esses parlamentares. A crítica ela deve ser feita ao trabalho, que é inclusive de prestação de serviço o tempo todo à população. A partir do momento que vira uma crítica à instituição, aí corre o risco de cair num discurso que é muito perigoso, que é o da antidemocracia. Mas claro que não foi isso que o Paulo André fez, pelo contrário, ele está realmente trazendo a opinião, e isso é sempre muito importante aqui com a nossa democracia. E detalhe, né, Heitor? O Paulo André fez a sua crítica, uma crítica que ele pode fazer e foi ouvido aí por milhares de pessoas. É assim que funciona. É a sua crítica. Você fez sua crítica aos ministros e você usou um canal de comunicação para fazer essa crítica. E tá tudo bem, do jeito que você fez a sua crítica, é assim que a crítica tem que ser feita. Ponto. Concorda comigo? Eu não sei se eu tô doido aqui, mas eu vejo dessa forma. Concordo, e acho que a Carmen, ouvinte, final do telefone, deixa eu puxar aqui, ela que nos acompanha da cidade de Campinas, acredito, 9849 é o final do telefone da Carmen. Ela escreve: muitos no Brasil confundem crítica com liberdade de expressão. Você criticar? Pode, mas mentir e ofender as pessoas não pode, simplesmente assim. É o limite que tem justamente da nossa lei. A liberdade de expressão, ela vai até o ponto que você ofende a honra de alguém ou cria mentiras para ofender. Então isso acho que é um ponto que é sempre importante a gente lembrar no Brasil de hoje em dia. 10h59, um rápido intervalo. Na volta tem mais aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.
7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze horas da manhã, 1 minuto. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, trazendo os destaques da nossa região, trazendo também a sua opinião, a sua participação. Muitas mensagens chegando. Muito obrigado a você que está com a gente desde as 10 horas da manhã. Obrigado a você que está chegando aqui no meio do caminho. A gente vai junto até às 11 horas e 30 minutos. Deixa eu trazer aqui a mensagem também do nosso ouvinte, o Celso Santos. Ele escreve: acredito que vocês irão falar do depoimento do ministro Alexandre de Moraes ontem à Polícia Federal de Brasília. Foi um dos assuntos ontem também aqui do nosso programa, a afirmação que ele fez em relação às agressões, mantendo a versão que foi apresentada desde o início, né, Celso, lá em Roma. Mas ele opina o seguinte: não há dúvida que devemos condenar o comportamento de barbárie dos agressores. Eles merecem ser penalizados com todo o rigor da lei, para o crime que cometeram. Porém, é preocupante o rumo que a situação está tomando. Ontem, o ministro acrescentou novas acusações no depoimento, diz que os agressores o acusaram de ter fraudado as urnas. Pode ser verdade essa acusação feita e o fato pode ter ocorrido. Mas essa acusação ter vindo à baila só agora, só após a busca e apreensão na casa dos agressores, soa bem estranho na opinião do Celso. Dá a impressão para ele de que a busca e apreensão foi utilizada como pretexto para tentar encontrar outros indícios, aumentar as acusações contra os agressores e envolvê-los naquele inquérito questionável do STF. Sem as imagens e o som completo da discussão, tudo ainda é mera especulação, mas é extremamente preocupante. O Celso Santos, que mora no Jardim Carlos Lourenço, conclui: nós sempre esperamos que a justiça seja isenta e sem viés ideológico. É muito ruim para o país quando há alguma sombra da falta de isenção. Opinião do ouvinte sobre um tema que está ainda em investigação e sobre um nome que é o de Alexandre de Moraes, que toda decisão acaba se tornando também um assunto de repercussão nacional. Enquanto acontece essa investigação que o Celso citou e que nós vamos acompanhando também em tempo real, ouvindo também a sua opinião, ouvindo também os especialistas, o nome de Alexandre de Moraes agora aparece em uma outra situação, que é uma decisão do ministro do STF dando 120 dias para o governo apresentar um plano para a população em situação de rua. Foi inclusive um dos destaques da edição de hoje do jornal Gente, que começa sempre às 8 horas da manhã. O ministro analisou uma ação do partido Rede Sustentabilidade, do PSOL e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que apontaram uma série de omissões do poder público para garantir os direitos da população em situação de rua no Brasil. Essa ação alega que há um estado de coisas inconstitucional e condições desumanas dessa parcela da população. Um ponto que vem ganhando a repercussão principal desse assunto é a decisão de que esses moradores em situação de rua não podem ser retirados à força e colocados em um outro local sem que haja uma forma de diálogo com essa população e sem que haja, principalmente, uma estrutura para levar essas pessoas. Para falar o português claro, essa decisão se debruça sobre o que foi anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas para o estado de São Paulo, com a ideia de retirar a Cracolândia da cidade, da região central, próximo ali à Catedral da Sé, próximo a bairros que recebem também gente do Brasil inteiro, região da 25 de março, ali no São Bento, região da Praça da Liberdade, e colocar em uma outra área da cidade de São Paulo. Basicamente, o que o ministro do STF colocou no papel é que essas pessoas têm o direito de ir e vir e não podem ser retiradas à força sem que haja o consentimento e sem que haja, acima de tudo, um planejamento para elas. Eu confesso que eu não entendi tanto a polêmica em volta disso.
para você ter uma política para lidar com uma situação tão delicada, Tiago Prudente, você tem que ter um planejamento, não é simplesmente tira daqui e joga dali. Isso me parece um tanto quanto óbvio. E não que o projeto do governo do estado não possa chegar a isso, mas é a justiça dizendo, olha, vocês podem fazer, mas seguindo o que está dentro da lei. É porque é muito simples essa história e às vezes eu coloco assim e falo, gente, por que está dando polêmica? É simples, essas pessoas não estão sob custódia do Estado. Elas não são prisioneiras do Estado, não são presas, elas são pessoas que estão em situação de rua e, portanto, elas têm o direito de ir e vir. E aí as pessoas podem questionar, mas elas estão numa situação de vulnerabilidade. Estão. Algumas estão ali por escolha na rua. Isso é uma coisa que precisa ficar claro. Tem pessoas que não querem sair da rua e há um trabalho muito sério de convencimento de instituições, de órgãos do governo para fazer esse trabalho. E elas têm o direito de ir e vir, como eu tenho, como você tem, Heitor, como quem está nos ouvindo tem. Então, a justiça simplesmente disse, olha, se elas não quiserem sair, elas não precisam sair, porque elas estão numa área pública, e isso é básico. E diz o seguinte, se for retirar por um outro motivo, porque às vezes há um motivo maior, for preciso fazer a remoção, é preciso planejamento e é preciso uma política pública, o que é básico, o que está garantido na nossa Constituição. Nesse caso, a Justiça, o STF, o ministro Alexandre de Moraes também, só cumpriu o que está na nossa Constituição. Então não há uma polêmica para isso. Até vou trazer esse assunto para Campinas, que teve o vereador Arnaldo Salvetti, o mesmo do rodeio, trouxe uma outra polêmica sobre sugeriu um projeto para proibir entrega de esmola e alimentos para moradores, para pessoas em situação de rua em Campinas. Como é que você vai proibir isso? O que isso vai ajudar? O que isso vai solucionar? A prefeitura tentou um projeto para centralizar a distribuição de comida. Então, assim, é um assunto muito amplo. Aí eu vou voltar, porque eu vou parecer um disco furado aqui. É um assunto muito mais extenso do que esse debate que a gente realiza sobre esses assuntos. É um assunto muito mais delicado. E a gente sempre se furta a debater o que é o principal, que é uma política ampla, pública, para resolver essa questão das pessoas em situação de rua, para resolver a questão de usuários de drogas, para resolver a questão das cracolândias. Então, o que acontece, Heitor, esse debate sempre minimiza, aí vão dizer assim, eu até vi na internet isso, olha o STF impedindo o governo de trabalhar. Não, o STF está cumprindo o que está na Constituição, que é um direito meu, que é um direito seu, que é um direito de quem está em situação de rua. É por isso que eu não entendo a polêmica. A gente tem que colocar que a discussão é muito mais importante do que essa que está sendo travada agora. E é real. Já pensou transferir esse monte de gente? Vou pegar aqui a Cracolândia de São Paulo, vou levar lá para o Bom Retiro, que era onde estava sendo cogitado, sem nenhum planejamento. Quem mora lá no Bom Retiro vai ficar super feliz, hein, de receber isso sem nenhum tipo de planejamento. E o problema só vai ser jogado de um lado para o outro. E não é isso que a gente quer uma solução definitiva. Vamos ver se isso vai sair do papel, mas eu tenho minhas dúvidas, porque muitas vezes o governo é intimado a fazer esse tipo de projeto e não sai do papel, né, Heitor? E quando se fala em direito de ir e vir, você tem que lembrar da população que caminha pela cidade de São Paulo, pelo centro de São Paulo, e também não quer passar no meio da Cracolândia para visitar a Praça da Sé. É um direito para todos. Mas aí existe uma Constituição que precisa ser respeitada. Por isso que não é um problema simples. Não é um problema de tira daqui e joga para lá. Quem mora nessa outra região também tem o direito de falar por que vai colocar toda uma organização de uma Cracolândia, uma comunidade que precisa de uma ajuda, mas que também tem por trás um esquema de tráfico de drogas na porta da minha casa. Então não é algo tão simples assim. Mensagens chegando e a gente vai trazendo a opinião do ouvinte. Bom dia, Everson Macedo de Ribeirão Preto. Interessante, né? Os noias lá da Cracolândia têm o direito de ir e vir. Mas aí quando eles fecham as ruas e não deixam as pessoas irem e virem, o direito dessas pessoas que trabalham, né? Eles não trabalham, são vagabundos e drogados. Aí as pessoas que trabalham não têm esse direito. O direito deles suplanta o direito da pessoa comum. É isso, trabalhador? É só para entender quem tem mais direito. Porque o fato é o seguinte, cara, o cara fecha uma rua, ele vandaliza um ônibus, ele assalta uma pessoa.
É simples, cadeia, põe na cadeia. Não importa se está em vulnerabilidade, se é um coitadinho, uma vítima da sociedade que decidiu morar na rua e que é um drogadinho. Cara, cadeia. Se eu chegar e jogar uma pedra no carro de alguém que tá passando aqui na rua agora, eu vou preso. Por que esses caras têm esse salvo-conduto para fazer esse tipo de coisa? E aí tem gente que defende esse tipo de atitude, esse tipo de gente. É por isso que não acaba, que só cresce a Cracolândia. Vocês estão fazendo... Bom, vai acontecer em todas as grandes cidades. A culpa é, em boa parte, de vocês, que querem só direitos e não querem que as pessoas tenham dever algum. Existem os direitos, existem os deveres. Obrigado pela mensagem. Agora, uma pessoa que é detida com 2 pedras de crack, que assim seja, vamos colocar essa situação hipotética. A lei, hoje, permite que essa pessoa seja liberada. Se a pessoa for pega com uma quantidade mais significativa e presa por tráfico de drogas, ela pode ser detida aí sim pelo artigo 33 da lei, que tem uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. E a aplicação penal dela depende se ela é ré primária, depende se ela teve bons comportamentos. A partir do momento em que você pensa que colocar a pessoa que está na Cracolândia dentro da cadeia vai resolver o problema, não vai. Vai criar uma população superlotada dentro da cadeia que uma hora vai sair. Que uma hora... Não existe prisão perpétua no Brasil e não me parece que o porte de droga seja o caminho de uma prisão perpétua. Isso não acho que vai resolver o problema. A gente não está aqui querendo botar qual é a solução, dizer que isso está certo, que isso está errado, ou defender morador em situação de rua. A gente está analisando o que está hoje dentro da lei. E o que o Supremo Tribunal Federal está colocando como uma situação que, nesse momento, precisa ser respeitada. Apenas isso. Se alguém tiver uma solução que seja concreta para a Cracolândia, dentro do que é a lei, dentro do que é um projeto de saúde para atender uma população que está doente e proteger uma população que está com medo em função de crimes que acontecem nesse meio do caminho, você terá meu voto para ser candidato a governador e resolver os problemas, porque não é algo simples. Ou a gente discute com maturidade dentro do que tem de realidade, ou a gente vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo, Thiago. Exatamente. Eu vou responder ao ouvinte pelo seguinte: não é só porque você trabalha, não é só porque você tem uma profissão que você tem mais direitos do que outras pessoas. Eu tô aqui para defender o direito de todos, sejam elas pessoas em situação de rua, sejam elas usuários de drogas, sejam elas presas, sejam elas desempregadas, sejam elas morando na periferia, sejam elas ricas, sejam elas pobres, não importa. Todos têm direitos iguais. Isso é algo que está na nossa Constituição. Você trabalhar não te dá direito maior do que ninguém, mais direitos do que ninguém. O seu direito não é maior do que o do outro. Isso é um ponto central que a gente tem que entender, porque senão a gente objetifica as pessoas, como se elas fossem objetos em que a gente pode simplesmente fazer o que a gente quiser. Isso é um ponto muito importante. Outra questão aqui fundamental, talvez o ouvinte não saiba que a maior facção criminosa desse país, que surgiu dentro dos presídios do estado de São Paulo, surgiu exatamente por essa política de encarceramento. Talvez o ouvinte não saiba disso. Se você for estudar a história do surgimento das facções criminosas, não só do PCC, de outras facções criminosas, elas surgem dentro dos presídios. E sabe como que elas surgem dentro dos presídios? Pela superlotação, porque o Estado ia atacando as pessoas lá, que era isso que o Estado fazia e ainda faz, sem fazer o trabalho de reabilitação, e o Estado é culpado por surgimento dessas facções. O que aconteceu? Dentro dos presídios, os presos começaram a se unir e aí as facções começaram a se formar. Até que a gente teve várias rebeliões. O Heitor lembra disso, quantas rebeliões não tinham, principalmente década de 90. Era um surgimento das facções criminosas e o Estado negou a presença delas há muito tempo. Porque essa política de encarceramento sem reabilitação fez o quê? Que esses criminosos que eram perigosos se encontrassem com pessoas que tinham cometido crimes pequenos e eles foram aliciados. E o que acontece hoje é isso. Pessoas por crimes pequenos vão para a cadeia, são aliciadas pelas facções criminosas e são elas que morrem nos tiroteios, nesses crimes que as facções cometem. Não os grandes líderes das facções. Isso tem que ficar muito claro.
Então eu falo, a política faliu nesse sentido de encarceramento, a política de reabilitação, porque prisão é reabilitação. Não é para largar a pessoa lá e fica aí, ó, você vai ficar 30 anos aí. Não, é para que a pessoa saia reabilitada. É preciso que a gente entenda isso. Porque o preso ele perde direitos, mas ele também tem direitos. Então, isso é muito complicado, porque eu entendo o sentimento das pessoas, mas eu trabalho, eu sou vítima dessa violência, eu também sou vítima dessa violência, já fui vítima dessa violência diversas vezes, mas isso não pode fazer com que eu simplesmente, porque essa violência está presente aí, e é um mal, sim, sem dúvida nenhuma, que eu tire de vista o direito das pessoas, porque senão a gente perde a nossa humanidade, a gente perde quem nós somos. Isso é um ponto muito importante. Isso é um ponto muito importante. A gente não pode perder isso de vista. Isso não é ideologia, isso é ser humano. Pensar no próximo. E eu falo isso como cristão também, que acredito muito nisso. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente não pode perder de vista nesse momento. Porque senão a gente vai criar categorias de pessoas. Eu lembro que quando estreou uma novela aqui da Rede Globo, lembra Caminho das Índias? Que tinha lá aquela situação das castas? Não sei se os ouvintes vão lembrar, que a população é dividida pelo poder econômico, por onde nasceu. A gente vai começar a fazer isso na população brasileira. Isso já existe sem estar definido. Mas a gente vai começar a escancarar esse tipo de coisa e a gente tem que combater isso. Não tem castas. Todos somos iguais perante a lei, temos direitos e deveres, e temos que lutar para que os direitos sejam respeitados e para que os deveres sejam cumpridos. Não dá para romantizar achando que não tem que ter segurança pública também na discussão. Crimes acontecem para alimentar o vício, principalmente em drogas como o crack e as drogas que vêm surgindo agora da chamada família K, K2, K4 e K9. Mas não dá para esquecer que existe uma questão de saúde pública por trás. O desafio é encontrar o meio termo, oferecer segurança e tratamento para uma população que, se você jogar dentro de uma cela, dentro da cadeia, dentro de uma penitenciária, vai voltar daqui a um tempo para a rua. A lei tem que ser mais forte. Tem que ser mais forte, mas ela tem que ser aplicada. E o que é uma lei mais forte? É uma lei que esqueça as pessoas ali dentro por um tempo, outras virão no lugar, outras entrarão para o mesmo vício. Existem pessoas dependentes químicas em situação de rua que são formadas em universidade, que tiveram toda uma trajetória de vida. Então, com essas aí a gente tem que ter mais cuidado. Agora, com a outra que escolheu morar na rua, aí não tem que ter a preocupação. Não é algo simples. O Marcos, nosso ouvinte, diz: o direito de ir e vir das pessoas da rua é o mesmo das pessoas que pagam seus impostos e ficam impossibilitadas de ter o comércio, porque tem o que ele escreve, uma horda de vagabundos na rua. E a questão: Alexandre de Moraes aceitaria que na frente da sua casa tivesse uma Cracolândia? Obviamente não, assim como acredito que o governador Tarcísio de Freitas também não gostaria de ter. E por isso a discussão, o que fazer com esses moradores na cidade de São Paulo. Uma das sugestões aqui é de que tem que mudar as leis sobre essa situação dos moradores de rua e pessoas viciadas em drogas. Levar para fazer tratamento e devolver para a sua cidade de origem. Fazer cada cidade cuidar da sua população. É a opinião da Carmen. São 11h19, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre um novo imposto que tem no Brasil para regular as apostas online. Você faz aquela betezinha, aposta no time e aposta nos campeonatos por aí. O que muda a partir de agora com essa mudança de um imposto que passa a ser pago por essas empresas que operam no país? A gente vai saber logo na sequência aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399 3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo, Cambuí. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Transparência e prestação de contas na palma da mão. A Prefeitura de Campinas, mais uma vez, inova e disponibiliza um mapa digital Obras do Paz. O Obras do Paz traz informações detalhadas sobre projetos em execução ou já finalizados do programa em nossa cidade. São 128 obras que, somadas, representam um investimento de R$1 bilhão. Dentro deste pacote estão 16 novas creches, a construção do Hospital Pediátrico Mário Gatinho e a ampliação do pronto-socorro do Mário Gatti, além de novas pontes, ciclovias, recap em 14 bairros e muito mais. As iniciativas do PAIS, Programa de Ativação Econômica e Social, estão transformando Campinas, gerando um total de 15 mil empregos entre diretos e indiretos. Acessando obras.campinas.sp.gov.br. Parabéns, Campinas, pelos 249 anos. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 22 minutos. Se você é morador do Jardim Eulina, em Campinas, eventualmente abriu a torneira e tá seca, tem explicação. Uma obra acontece nesta quarta-feira no bairro para a instalação de uma nova rede de distribuição de água. É um local que já está com as equipes desde as 8 horas da manhã e o fornecimento está previsto para acontecer até às 5 da tarde. Então, até às 5, terminando a obra, volta o abastecimento. Sempre vale o reforço da informação para nós evitarmos desperdício, consumirmos água de forma consciente e principalmente para quem mora no Jardim Eulina nesta quarta-feira por conta dessa atividade da Sanasa. 11 da manhã, 22 minutos. Tem novidade sobre os bets, as casas de apostas online que no Brasil estão movimentando muito dinheiro e que a partir de agora vão pagar impostos também. Quem é do setor diz que a carga de impostos ela tem que ser paga de fato, mas não estaria exagerada? E o quanto isso pode movimentar a economia como um todo? Vai para onde esse dinheiro? O Túlio Amâncio explica tudo pra gente. É um negócio bilionário. As empresas de apostas esportivas movimentam cerca de 12 bilhões por ano, segundo estimativas do próprio governo. Desde 2018, elas podem atuar no Brasil, sem regulamentação e sem pagar impostos. Com a medida provisória publicada, essas empresas passarão a pagar 18% sobre o lucro líquido, descontados os prêmios pagos. Já para os apostadores, a tributação será de 30%, com isenção para prêmios de até R$ 2.112. A medida provisória publicada hoje, junto com o projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional, permite que o Ministério da Fazenda edite portarias com as normas para a criação dessas empresas aqui no país. Elas terão 6 meses para se regularizarem. 180 dias depois da publicação da portaria, não de agora, da publicação da portaria, as empresas que não tiverem credenciadas no Brasil vão estar praticando uma atividade ilegal. O percentual de tributos previstos não agrada ao setor. Deveriam trazer isso para uma faixa de uns 15% ali do total, que é o que países como a Inglaterra adotam, que são, a gente entende como mercados de sucesso. São mercados onde mais de 95% de todas as apostas estão registradas, transferência bancária, pagando imposto, identificado. As previsões do governo de arrecadação variam de 2 a 12 bilhões de reais por ano. O dinheiro será destinado a ações sociais, segurança pública, educação, esporte e para clubes e atletas. A medida provisória já está valendo, mas em no máximo 4 meses terá que ser aprovada no Congresso.
O setor não nega a necessidade de pagar imposto. Se a gente paga imposto em tudo que a gente consome, se a gente paga imposto de renda, como é que um mercado que movimenta bilhões não vai pagar? O que ainda não ficou claro é como isso vai chegar no bolso, por exemplo, do apostador. Tem gente que faz a fezinha ali nas bets e tá pensando, será que agora o meu prêmio vai ser menor, meu prêmio não vai ser o mesmo? O fato é que não dava para ficar como estava, né, Tiago Prudente? Ainda mais num país que não permite cassinos, que não permite bingos, que para quem quer utilizar o próprio dinheiro para fazer uma aposta, a única opção é o próprio banco oficial, que é a Caixa Econômica através das loterias. Então não faz sentido vir empresa do mundo inteiro para cá operar essa grana e não pagar imposto para o país. Opinião polêmica minha sobre esse assunto. Eu acho que tem que taxar e tem que taxar pesadamente, uma vez que a legislação brasileira não permite tudo isso aí que você falou. Aí eu fico me perguntando, por que não permite cassino, não permite bingo? Ah, mas é porque havia lavagem de dinheiro. Ué, mas esse é o tipo de aposta também, e aí? Então, acho que tem que taxar pesado. Ah, quero taxação menor? Então, vamos discutir a questão dos jogos de azar no Brasil. Porque não pode cassino, não pode bingo, não pode jogo do bicho. Então, a gente precisa discutir, então, a questão dos jogos de azar. Enquanto a lei for essa, a taxação tem que ser pesada. Se vai pesar no bolso do apostador ou não, aí já é outra história. E também, não é algo essencial, né, Heitor? Você não é obrigado a apostar, concorda comigo? Se você acha que é caro apostar, você não é obrigado a apostar. É uma opção das pessoas. Então, acho que tem que ter taxação. Já tinha passado da hora, porque os outros setores pagam, e a taxação tem que ser pesada, sim, quanto aos jogos. Vamos ver como é que vai ficar para os apostadores. Pela proposta do governo, inicialmente, vai para o Congresso aí no projeto de lei, então pode ter mudanças, mas pela medida provisória, ao que tudo indica, os pequenos apostadores que tiravam ali 200, 300 reais não vão ser afetados. Vamos ver aí como é que vai ser daqui para frente. Mas a minha opinião é essa. Se o restante não é proibido, tem que taxar pesadamente, já que não vai proibir esse tipo de aposta. E o nosso Manhã Bandeirantes desta quarta-feira fica por aqui, mas com um convite. Primeiro, um agradecimento a todos que vêm mandando mensagens. Infelizmente não conseguimos reproduzir todas, mas fica o convite para amanhã você também participar, trazer a sua opinião, trazer a sua informação aqui no nosso Manhã Bandeirantes, Tiago Prudente. Exatamente, e deixa o convite para os ouvintes, participem mesmo, opinião contrária à nossa, é muito legal, a gente não fica incomodado, pelo contrário, a gente está aqui para debater e para que a gente possa ampliar, né, os horizontes dos debates que possam favorecer a nossa sociedade. Então, mandem mensagem mesmo, que a gente está aqui para ouvir, para discutir, para debater, para refletir, para agradecer. É isso aí, uma boa quarta-feira e até amanhã. A gente está numa sociedade que precisa voltar a dialogar, que precisa parar com a discussão apenas como a gente vê principalmente nas redes sociais, eu com a minha bolha e o outro com a bolha dele e cada um com a sua opinião, não ouvindo o contraditório. A gente tenta construir aqui um espaço justamente para ter esse debate, para ter esse diálogo, e tem sido muito bacana, tem sido muito legal, e amanhã, quem sabe, a gente volta a trazer também essas discussões e outros assuntos no nosso Manhã Bandeirantes. A partir de agora, o noticiário esportivo com Carlos Henrique dentro do Nossa Área é o destaque na Rádio Bandeirantes com todo o time de Carlos Batista. Um grande abraço para você, uma ótima quarta-feira a todos e até mais. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.